Existem duas estruturas temáticas que eu quero passar para vocês na variante clássica. A primeira é essa estrutura, aonde a gente tem uma estrutura semelhante à variante do avanço, porém o peão das brancas já está na casa F4 e ocorreu a troca de captura C5. Analisando essa estrutura, a gente vê que as brancas elas têm espaço, mais uma vez, como é comum na francesa. Mas as pretas elas têm algo em troca. O preto ele tem aqui um peão central a mais. É muito importante a gente entender esse tipo de estrutura para poder estar jogando a francesa, tá? Porque envolve muito questões relacionadas ao bispo de C8, o nosso famoso bispo mau, que nessa estrutura fica em evidência. Então, os planos das pretas nesse tipo de posição estão associados a planos de ataque da minoria, né, da minoria, por meio de A5, B5 e B4. Tentar enfraquecer o centro do branco, jogando lances como F6 para poder abrir a coluna F, quebrar o centro do branco. E ideias relacionadas a trocar o bispo, que também estão associadas aí ao próprio plano A5, B5 e B4, né? Para depois, em algum momento, quem sabe, se nós conseguirmos, jogar um lance como, por exemplo, bispo A6. Temos também que ficar bem atenciosos aos planos das brancas, porque o branco ele tem um peão mais avançado no flanco de rei, isso possibilita ao branco ideias de ataque. Como, por exemplo, tem que ser muito cauteloso para rocar na francesa, para você não tomar temas como o presente grego, o sacrifício do bispo em H7, que é um sacrifício bem temático e provavelmente alguma vez você vai tomar, mas que sirva de aprendizado. Que, como eu sempre falo, é muito melhor você aprender com os erros dos outros, mas nem sempre é assim. O branco tem então ideias boas de ataque na ala do rei. Ideias de jogar F5, ideias de jogar G4 depois F5, ou seja, relacionadas ao avanço da ala do rei. E o branco também tem muitas ideias estratégicas relacionadas ao nosso bispo mau, como planos de quando você jogar 6B5, o branco tentar mandar um B4 para, mesmo que esteja deixando o peão de C3 fraco, ele também, né, esteja deixando o seu bispo preso dentro da cadeia. Finais como cavalo contra bispo mau, a gente deve tentar evitar, tá, pessoal? Porque o bispo mau, ele realmente é uma peça que pode trazer a derrota para o nosso lado. É uma estrutura simples? Não, mas é uma estrutura muito divertida de se jogar, porque é muito rica de planos e eu tenho certeza que entendendo essas coisas básicas, esses princípios básicos, você vai conseguir jogar bem esse tipo de estrutura, tá bom? Até logo que eu vou trazer para vocês uma partida modelo desse tipo de estrutura. Tchau, tchau.